2 Reis, capítulo 5. Acharam, irmãos? Diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei cure de lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso. Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe essa mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que qualquer rei de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Que o Senhor possa revelar ela ao nosso coração, que o Senhor possa trazer à luz aquilo que tu queres falar conosco nessa manhã, Senhor. Toma esse lugar, toma as nossas vidas, toma o nosso coração, que nós não sejamos empecilho para que o Senhor haja, Deus. Que o Senhor tenha a liberdade de falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Então, essa palavra foi uma palavra que o Senhor me deu para eu ministrar sexta-feira na Igreja Batista Nacional da Palavra, lá no Recanto do Vinhais. E aí, a gente conversando em casa, o Francisco achou bom eu trazer essa palavra para cá. E a gente sempre viu essa palavra num contexto de Naamã. E aí, quando essa palavra veio ao meu coração, eu questionei muito em oração com o Senhor. Por que eu não levei para aquela igreja uma palavra sobre Abigail, que eu amo falar sobre Abigail, sobre Esther, sobre Ruth? Mas o que o Senhor me fez compreender com essa palavra é que qualquer pessoa pode ser usada pelo Senhor em momentos estratégicos. Nós vamos focar hoje numa pessoa que talvez
passe despercebida por você nesse texto, como passou muitas vezes por mim. Mas depois que eu li essa palavra, engraçado é quando eu fiz seminário, uns dias, algumas cadeiras, pastor Rafael tinha uma fala que ele dizia assim, leia o texto que o texto vai falar. E aí, quando peguei a palavra, eu digo, meu Deus, mas não é que o texto fala mesmo? Você pega uma palavra e você vai lendo e aquilo vai vindo coisa no seu coração e vai vindo de gente, que coisa tremenda. Então, faça seminário, porque eu fiz só 2 cadeiras, já me ajudou, imagine se eu fizer todo, né, pastor? Aí vai fazer, em nome de Jesus. E realmente, irmãos, o Espírito do Senhor, ele se move através do texto. O Espírito do Senhor, ele traz para nós uma percepção de coisas que nós passávamos por cima daquele texto e a gente nem se tocava. E quando Deus fala algo no nosso coração é porque Ele quer se aprofundar muito. Então, a palavra de lá que eles pediram era floresça no lugar onde Deus que te plantou. E eu só mudei o tema e coloquei mulheres que influenciam. Porque, na verdade, nós vamos falar de uma pequena mulher nesse texto que desencadeou todo o milagre. E não vamos falar a introdução. Depois o Francisco vai fechar. Ele vai ficar aqui porque ele vai me ajudar. Enfim, gente, porque eu preciso dele aqui do meu lado. É isso. A Bíblia ela é repleta de exemplos de pessoas que, ao longo da história da humanidade, foram colocadas em determinados locais para um propósito eterno. Deus se move aqui na terra através de seus servos. Precisamos estar atentos e sensíveis ao mover do Espírito. Alguns exemplos desse foi Ruth, Esther, a própria Raabe, a própria Abigail. E eu penso sempre que Deus é um grande jogador de xadrez. Essa é a minha percepção. Eu sou mulher, então, por favor, a minha cabeça é muito fértil. E eu fico imaginando Deus, Ele se movendo, as peças dele sobre a terra, para que no momento oportuno o nome dele seja exaltado e glorificado. Então, a gente lembra da história de José, e vê que José ele foi levado a uma situação para que o nome do Senhor fosse glorificado em determinado momento. É assim que Deus faz com a gente. Deus pega as nossas vidas e coloca em determinados lugares para que o Senhor seja manifestado naquele lugar. Pode ser que às vezes a gente compreenda e pode ser que às vezes a gente não compreenda. Pode ser que às vezes a gente obedeça e pode ser que às vezes a gente não obedeça. Mas se a gente estiver no lugar e a gente não estiver fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos, Deus levanta outro. Deus não depende de nós. Deus não depende nem de mim nem de você. No dia que eu e Francisco não quiser mais trabalhar com casais, Deus vai levantar outro casal, porque o Senhor se move através de pessoas. Amém? E nesse primeiro momento, quando a gente lê sobre o rei da Síria, no contexto aqui da palavra, o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do 2 Reis 5. Vamos ler o primeiro versículo. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado a ele grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse guerreiro, valente, ele sofria de lepra. E eu acho muito interessante esse primeiro capítulo, porque a primeira coisa que o texto fala para a gente é que quem dava a vitória era quem? Era o Senhor. Mas quem era exaltado? Quem recebia a honra? Naamã. Eu achei isso muito fantástico, porque a palavra diz assim, o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, porém, por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias ao rei da Síria. Então, você percebe que aqui Deus já estava agindo naquela situação, mas a honra era para o profeta Naamã. Era aquela situação, não profeta não, para o comandante, né, amor? Sim, obrigada. Para o comandante. E por causa dessa conquista, ele era um homem o quê? Respeitado e honrado. O rei tinha grande respeito por ele. Porém, bem no final, ele diz assim, por mais que ele fosse guerreiro, por mais que ele fosse valente, ele era um leproso. É como se a condição de lepra do Naamã diminuísse toda a conquista que ele tinha. É como se não valesse de nada aquela situação. E eu acho isso muito interessante. Porque tudo que ele ia se resumir aí, ele é um leproso. Tem algumas Bíblias que tem até uma versão que diz, porém, leproso. Né? Então, você vê que é como se a lepra ela fosse o total de Naamã, não só uma parte dele. Né? E eu achei isso muito interessante. E eu fiquei imaginando aqui, que aí no versículo seguinte, naquela época,
Aí vem a situação de uma menina. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. E entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Né? Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. E a minha cabeça, mais uma vez de mulher, fica imaginando a menina falando e ela pensando. E ela vendo aquela confusão imensa na casa de Naamã. Vai não sei para onde, vai no melhor especialista, vai nisso, olha, falaram que não sei quem vai curar. Porque é assim que a gente faz. Antes de ser cristã, eu era católica. E eu lembro que quando tinha alguma enfermidade, a gente ia para tudo quanto é lugar. Do pajé ao espiritismo, tudo quanto é lugar. Porque o importante era buscar a cura. E eu imagino que não era diferente lá. Eu fiquei pensando na confusão. Puxa, o comandante está doente agora. Não, olha, em tal lugar tem um curandeiro que cura, vamos lá. E ela observando aquilo. E eu acho que aquilo mexendo dentro dela, eu acho que no momento de falar, imaginar alto, ela pensou: se o meu Senhor fosse, como é que ela diz? Como seria bom se o meu Senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu penso que isso foi quase um ato de desabafo dela. Eu imagino ela penteando, mais uma vez a minha cabeça de mulher criativa. Mas eu penso ela penteando o cabelo lá da sua senhora, e ela fala: mas se o meu Senhor fosse ver o profeta lá em Samaria, com certeza ele ficaria curado. E a senhora: o quê? Para você ver, irmã. E outra situação que eu fico pensando naquela menina, é que ela foi tirada da sua terra, saqueada dos seus, e foi levada para uma casa daquele que tinha mandado roubá-la, digamos assim, daquele que era o autor daquela situação. Ela poderia dizer assim: eu quero mais é que ele se exploda, né? Está doente? Bem feito. Está assim porque saqueou Israel, né? Bem feito, está colhendo o que plantou. Isso é castigo de Deus, isso é a mão de Deus sobre essa pessoa. A gente não fala isso quando as coisas estão ruins com alguém, mas ela não. Ela sabia por onde iniciar o milagre. E quando ela falou aquilo, eu fico pensando na minha cabeça mais uma vez: será que foi o desespero da família? Porque quando a gente tem alguém doente em casa, que a gente não consegue a cura, a gente vai para qualquer lugar, faz qualquer coisa. Quem é mãe aqui sabe, se aqui não dá jeito, se tem dinheiro, se viaja para fora, porque se quer a cura. Se foi o desespero, porque aquelas pessoas já haviam ouvido sobre os milagres que aconteciam em Israel, não sei. Mas eu só sei que essa fala dessa menina desencadeou todo um processo. Primeiro a esposa fala para o Naamã, depois Naamã fala para quem? Para o rei. Né? E aí, a partir daí, as coisas se desenrolam, que é como o Francisco depois vai fazer o fechamento. Mas eu queria parar com você para falar um pouco sobre essa menina, que ela é uma anônima na história, que não se ouve falar dela, chama-se apenas da menina. Ela foi uma pedra de Deus colocada no lugar certo, para o momento certo. Deus é soberano, estava soberano sobre aquela situação, assim como Deus é soberano sobre as nossas vidas. E uma coisa bacana, aquela menina, ela não ficou remoendo dores, sofrimentos, abandonos. Ela ainda ali, manteve o seu costume e a sua fé. Por mais que ela não tenha direcionado aquele rei a Deus, mas ela direcionou alguém que conhecia a Deus. Eu acho isso fantástico, porque muitas das vezes nós somos plantados em lugares para semear as coisas de Deus. E muitos de nós esquecemos por qual nós fomos plantados lá. Eu acho isso fantástico, porque o Senhor quer sempre nos usar como mulheres. Mulheres, você tem uma sensibilidade a mais. Você tem uma doçura a mais. A sua percepção ela é mais apurada que a dos homens. Deus nos fez assim. Deus tirou de Adão a parte mais sensível para tornar a mulher. Quando a gente está no ambiente de trabalho, de faculdade, até mesmo de casa, é quase que quando a gente está ligado no Senhor, a gente perceber a dor da pessoa, o sofrimento da pessoa e tentar fazer algo. Eu queria chamar você,
Deus falou muito ao meu coração sobre essa questão de estar atenta, de estar percebendo no seu ambiente de trabalho. Nós estamos numa época, eu acho que o nosso congresso ele foi muito maravilhoso, quando ele falou sobre a necessidade que nós estamos tendo de vínculos afetivos, porque está tudo muito digital. Mas ainda o toque, o abraço, o olhar no olho é fundamental. Eu trabalho num local e eu tenho uma grande mania. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de abraçar. Eu gosto, não é uma coisa forçada, eu amo abraçar as pessoas. E eu sempre abraço as pessoas que eu recebo. E eu lembro que teve essa segunda onda de Covid, lá na clínica teve um monte de gente que pegou Covid, inclusive eu peguei também, e aí a gente ficou meio, né? E eu lembro de uma menina que ela chegava e a primeira vez, a gente já tá um tempo andando, já está uns meses aí andando juntas, e aí ela veio para a primeira vez, aí eu falei para ela que eu tinha tido Covid e tal, a gente, né, manteve um pouco de distância e tal. Aí, na segunda vez que ela veio, ela falou assim, a senhora já pode abraçar de novo? A senhora já pode me abraçar de novo? Eu digo, eu posso, meu amor. Eu fui lá e dei um abraço. E sabe o que eu percebi? Quão carente aquela menina estava de um abraço. Nós viemos nos encontrando como uma semana que a gente não abracei ela, na segunda semana ela sentiu falta. Então, mulheres, percebam ao redor de vocês, percebam suas famílias, percebam seus colegas de trabalho, percebam as pessoas que vocês cuidam, se elas não estão esperando algo de Deus da parte de vocês. Nós fomos colocados em lugares estratégicos para glorificar o nome do Senhor. O nosso trabalho, a nossa profissão precisa exalar o perfume do próprio Cristo. A nossa casa, como precisamos exalar o perfume de Cristo na nossa casa. Quantos de nós não exalamos nada em casa, a não ser agressão, a não ser palavras duras? Onde é que está o perfume de Cristo? Quantas mulheres vivem hoje tão cansadas que não conseguem vivenciar esse amor do Senhor? Então, essa menina, ela era apenas uma menina. Ela não sabia, talvez ela não conhecesse Deus de tão profundamente, mas ela conhecia a fama do profeta e ela soube direcionar. E tudo que você vai ver depois disso é consequência dessa fala. E uma das coisas que eu acho mais tremenda nesse versículo é como ela diz, como seria bom? Tem outras Bíblias que têm outra tradução. Se o meu Senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Engraçado, ela não pôs dúvida sobre o resultado. A dúvida ela foi, se o Senhor for lá. Se o meu Senhor for lá no profeta, ele vai ficar bom. Olha a situação que essa menina colocou, Eliseu. E a gente vai ver depois que Eliseu também é meio doido, né? Que ele fala, olha, manda vir, para ele saber que aqui tem profeta em Israel. Convicção do poder de Deus. Convicção do milagre. Aqui a dúvida não era se Deus faria. A dúvida era se aquele homem se submeteria ao poder do Senhor. Por ele ser um homem de alto comando, por ele ser um homem que a gente vê que ele tinha uma certa... Né, se achava o cara, exatamente porque ele era um homem que tinha muitas vitórias. Mas aí, essa é uma convicção. Você tem essa convicção? De ver alguém doente ao seu lado e falar, irmã, eu vou orar por você e o Senhor vai falar contigo? De você estar no seu local de trabalho, ver alguém doente, você ir lá dar uma palavra, dizer, olha, o Senhor me mandou te dar essa palavra. Quando eu estou falando de Bíblia, não é esse que te digo, viu? É Bíblia. Olha, tem essa palavra aqui na palavra, mas eu quero orar por você depois disso. Há essa convicção, há esse desespero no nosso coração por querer ver pessoas sendo salvas. Há essa angústia no nosso coração. A gente está falando muito de que Jesus está para voltar, mas será que nós temos essa certeza de que Jesus está para voltar? Nós temos estado atentos às oportunidades de manifestar a glória dele? Eu estava pensando, há pouco me veio uma coisa na mente. Eu sou do interior e a minha família era bem pobrezinha mesmo, bem humilde. Nós tomávamos banho em fonte. Evandro sabe, Marlo sim, tomava banho em fonte. E eu devia ter, irmãos, uns 7 para 9 para 8 anos. Isso veio à minha mente. E eu fui tomar banho com a minha mãe. E minha mãe era uma pessoa de uma vida muito sofrida. Ela fez muitas escolhas que não foram boas. E trouxe sobre ela muitas dores. E ela não era uma pessoa que gostava muito de comer. A gente nunca passou fome, mas ela não era uma pessoa que gostava muito de comer.
nessa época. Ela era muito infeliz. E eu fui tomar banho com ela, a minha mãe era muito magrinha. E eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, Deus, falei assim mesmo para Deus. Deus me trouxe esse momento, quando eu estava ali. Se houver um céu, eu peço que o Senhor salve a minha mãe. Eu tinha irmãos, eu tinha acho que 8 para 9 anos. Eu me converti, eu acho que em 99. Depois que eu me converti, toda a minha família tem vindo para Cristo. E uma das coisas que eu percebi para a glória do Senhor é que como podemos experimentar tanto o amor e graça do Senhor e isso não queimar no nosso coração para que a gente não pregue aos nossos? Como podemos ser assim? Como é que é isso? Porque se eu sei que Deus é maravilhoso, se eu já fui neste lugar de paz, porque uma das coisas que mais me impactou no Senhor foi a paz. Eu não tinha paz. Eu vim de uma família de... Minha mãe amaldiçoava a gente com cada briga. Depois que eu me converti, ela amaldiçoando meus irmãos e eu repreendendo atrás dela. Então, nós viemos de um lar muito difícil, de muita palavra de maldição, não só de palavra, mas também de uma herança, às vezes, muito complicada. E no dia que eu aceitei Jesus, é como se Deus tivesse colocado uma paz imensa no meu coração. Né? E aí... Como a gente experimenta o Senhor e não leva isso para os nossos. E isso não incomoda a gente a ponto da gente se desesperar e dizer, Senhor, salva minha família. Senhor, salva minha mãe. Senhor, salva meu pai. Meu pai e minha mãe morreram, mas todos eles receberam Jesus. Minha mãe ficou 30 dias no hospital. Todo dia que eu ia para lá, eu levava a palavra do Senhor. Orávamos, falávamos, ela amava a história de Davi. Os salmos, ela dizia, minha filha, ele sofreu. Eu digo, mãe, sofreu. A gente conversava, era uma outra pessoa já. Sempre, teve tempo de se arrepender, de consertar as coisas com os filhos. Teve todo um tempo que eu vi como Deus agindo na vida dela e transformando o coração dela antes de levá-la. Então, o meu coração e o seu coração tem que se incomodar a ponto da gente não desistir de levar o evangelho às pessoas que a gente ama. Porque se eu e você cremos que Jesus está para voltar e o nosso coração continua só pensando em nós, nós ainda não compreendemos o que é inferno. Nós ainda não compreendemos o que é ficar aqui. Nós não compreendemos ainda nada. Porque uma das coisas que eu percebo é que se eu amo alguém, eu quero que esse alguém vá para o lugar que eu estou. Então, mulheres de Deus, nós temos essa sensibilidade. O Espírito do Senhor ele dá isso para nós, essa doçura, essa sensibilidade. Houve um tempo na minha família que eu fiquei muito dura, né, amor? Dura, né? A gente tem aquela época de cristã que a gente quer que todo mundo, né? Aí houve um tempo que eu me afastei, porque eu feri todo mundo mesmo, então todo mundo se afastou. Mas eu percebo que eu estou vivendo um novo tempo, o tempo que o Senhor está os atraindo novamente. E graças a Deus, Deus tem me dado maturidade para lidar com cada situação. Nós precisamos estar atentos ao mover do Espírito. Nós precisamos estar atentos ao que Deus quer fazer no nosso lugar de trabalho. O nosso problema, irmãos, é que nós achamos que nós vamos viver aqui eternamente, amém. Né? Berço esplêndido para sempre aqui na terra. Não vai, irmã, isso aqui é passageiro. Isso aqui é tudo passageiro. Então, atente-se. Lembre-se dos seus. Seja sal. Mateus 5,13, ele fala sobre isso. Não, amor, é o contexto todo. Desde que eu vi uma pregação do pastor Afonso que falou sobre ser covarde, lá em Apocalipse, essa palavra, eu acho que ela me incomodou por muito tempo. Muito tempo. Eu sempre falo que eu sou cristã. Sempre que alguém pergunta para mim, na minha profissão, o que é que eu sou, eu digo, eu sou crente. Eu sou crente. Eu percebi que nós não temos que nos esconder, a não ser que você se envergonhe de Cristo. E se você se envergonhar de Cristo, cuidado. Talvez você não tenha nascido de novo. Porque ter Jesus é a melhor coisa que um ser humano pode ter. Nós temos a pessoa mais grandiosa e poderosa habitando dentro de nós. A pessoa mais sábia habitando dentro de nós. Então, se nós nos envergonhamos, nós temos que rever a nossa fé. Amém? Então, o Sermão do Monte, ele fala assim, Mateus 5,13.
Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Ser jogado fora e pisado pelos que passam? Pois já não serve mais para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída em um alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre o cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Tudo que essa palavra diz, ela tem um propósito, que é glorificar o Senhor. Tudo que a gente faz tem que ser para glorificar o Senhor. Então, o lugar que você é plantado, o lugar que eu sou plantada, é para glorificar o Senhor, é que a nossa vida lá glorifique o Senhor. Sabe uma das coisas que eu acho mais triste é alguém dizer, vixe, fulano então é crente, eu nem sabia. O que isso quer dizer? Não há testemunho. Não há testemunho. Outra coisa, poxa, bacana. Poxa, eu sinto um negócio bacana quando eu venho falar contigo. Cara, tu me passa uma paz. Pá, tu tem alguma coisa de diferente. Sabe o que é isso? O Espírito de Deus que habita em nós. O que você tem ouvido? Surpresa por ser crente? Ou você tem atraído as pessoas? Irmãos, não se engane. A herança do Senhor é para os salvos e aqueles que são de fato de Cristo. Não se engane. Não se engane. O Senhor vem buscar a igreja dele. O Espírito o Espírito é o selo dos filhos dele. Quem tem o Espírito se incomoda com o pecado, se incomoda com o que está errado. Quem não tem, tudo é normal. Nós somos o sal dessa terra. Irmãos, quando tu chega num lugar, as pessoas elas esperam de ti um posicionamento diferente. Elas não querem ver você misturado como todo mundo. Elas querem ver Cristo na sua vida. O mundo está sedento por Cristo. E eu e você temos isso em nós, amém? Se há luz em você, ela com certeza resplandecerá sobre as trevas, por onde você passar. Esse versículo, tudo que ele fala, toda a instrução dele é para nos levar. Bem no final ele fala que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Para que você seja sal, para que você possa, para que você seja luz, tudo para que você seja lâmpada, para que essas coisas glorifiquem ao Senhor. Quando você é assim, você está glorificando o Senhor com a sua vida. Aí você pergunta, irmã, eu vou andar com a Bíblia na mão? Não, irmã. A nossa vida, ela resplandece algo. A nossa vida fala. O nosso corpo fala, a nossa vida fala. O seu corpo tem uma linguagem corporal. Quando você está diante das pessoas, a sua vida também fala. O seu testemunho fala. Como resplandecer? E aí eu coloquei alguns tópicos aqui já para a gente fechar, para o Francisco fazer a conclusão. Como faço para resplandecer? Relacione-se com o Senhor. Não existe forma de resplandecer ao Senhor a não ser estar cheio dele. Ah, mas eu vou para o culto domingo e vou para a célula. É pouco. É pouco. O mundo lá fora ele é muito árido, ele é muito seco. Existem ambientes que nós trabalhamos, que a gente sai de casa cheio de Deus. Ai, Senhor, bom, nosso momento de oração foi maravilhoso. Tu chega no trabalho, tem uma pessoa tão abençoada do seu lado, que reclama de tudo, que quando dá meia hora tu está morrendo, tu está seco, igual a pessoa. Ambiente árido. Você está falando as mesmas besteiras, está compartilhando as mesmas ideias, está fofocando do mesmo jeito, está maldizendo do mesmo jeito. Ambiente árido. Nós precisamos estar cheios de Deus. Através de quê? Da oração, da leitura da palavra. Leia a palavra, medite a palavra. Quando você lê o texto, faça como eu estou te falando, funciona. Leia a palavra e fala texto. Espírito Santo fala comigo, o texto ele vai falar. Porque eu aprendi no seminário e isso é verdade. Leia, sente, medite, rumine a palavra. Converse com o Espírito Santo quando você... Mas por que quando Deus me deu essa palavra para levar, eu digo, meu Deus, mas por que essa palavra? Porque essa menina era alguém que era anônima. E, no entanto, ela fez uma grande diferença.
Ela não era uma rainha, ela não era uma pessoa, ela não tinha valor nenhum, ela era uma pessoa que simplesmente estava lá porque foi captada como escrava. Mas no momento certo ela acendeu uma luz de esperança para aquela família. E por causa dela desencadeou toda uma história. Ela estava atenta. Eu realmente imagino que isso era tão normal para ela falar das coisas, que ela falou assim sem nenhuma pretensão. Eu acho que ela nem imaginava que ia dar a confusão que deu. Oportunista, dizemos assim. Aproveitou uma oportunidade. Cheia de Deus. Tenha um tempo de oração, tenha um tempo de leitura da palavra, tenha tempo de confissão de pecado. Irmãs, nós não somos bons. Nós não somos bons. Coloca isso no seu coração. Bom é o Senhor. Nós somos ruins. Nós não prestamos. Se você presta, eu não sei, mas eu não. Nós não somos pessoas boas, nós precisamos do Senhor. Até a motivação, às vezes, pela qual nós fazemos a obra, às vezes ela é totalmente errada, totalmente comprometida. Nós precisamos estar sempre confessando os nossos pecados. Irmã, só para você ter uma ideia, na sexta-feira, a moça me convidou e disse que era dia 4. Na minha cabeça, dia 4 era sábado. Na sexta-feira, era 7 horas da manhã, eu estava jantando quando ela liga. E ligou para o Francisco. A pastora já está vindo. Eu, meu Deus, você pode ter uma ideia. Irresponsabilidade. Eu fui irresponsável. Eu fui lá de casa, até lá, pedindo perdão. Meu Deus, me perdoa. Isso é o que nós somos. Talvez você não seja, mas eu fui. Mantenha seu coração limpo. Perceba as falhas, perceba as coisas que você tem feito para o próximo, ou que o próximo tem feito por você. Confesse, mantenha um coração limpo, onde o Espírito Santo possa fluir, plantar coisas boas. O Espírito de Deus não planta coisas boas em coração ruim. Ele vai limpar o seu coração primeiro. Tenha sempre um tempo de intimidade com Deus, você e Ele. Senhor, como é que está meu coração? Me mostra, o Espírito Santo me diz como é que está aqui dentro. E Deus vai falar com o seu coração como você está. Talvez você não queira ouvir, mas Ele fala. Então, leitura da palavra, oração e confissão de pecado. São 3 coisas que nós precisamos ter como hábito. Busque sabedoria para usar sua doçura e sensibilidade, mulher, para a glória dEle, não para manipular as pessoas. Mas busque falar as coisas de forma leve e doce. Deus te deu essa habilidade. Nós somos doce, nós somos leve. Isso está em nós. Precisamos desenvolver isso através do Espírito, de um relacionamento com o Senhor. Nós não precisamos ser tão positivamente, eu sou positiva, eu falo mesmo na cara. Isso às vezes não é bom. E se nós temos esse comportamento, nós temos que levar ele diante do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda a ser mais leve. A falar as coisas certas na hora certa. Isso é grosseria. Não é coisa de Deus. Isso é a nossa carne se manifestando. Precisamos orar. Senhor, irmãos, eu já feri muito o Francisco, porque eu sou muito né? Assim. Ruim mesmo, né? E aí, como é que eu aprendi a quebrar isso? Toda vez que eu falava uma coisa que desonrava ele, eu ia lá e pedia perdão. E é difícil pedir perdão. Eu lembro que a primeira vez que a gente teve um negócio bem forte, que Deus mandou eu voltar a pedir perdão, irmã, eu questionava muito Deus lá fora. Eu lembro que ele estava na sala, eu estava lá limpando o quintal, e o Senhor, vá lá pedir perdão, porque você estava errado. Eu não vou nada, Senhor. Ele vai achar que ele está sempre certo. Vá lá. Vou, não, Deus. Aí eu fui justificar, mas ele falou isso, não é isso. Não. Vá lá, você errou, irmão. Eu fui com a vassoura na mão, não sei se ele lembra, com a vassoura na mão, morrendo de raiva. Olha, eu estou aqui para te pedir perdão, porque eu falei isso, foi errado. Mas morrendo de vontade de pegar aquela vassoura e tacar na cabeça dele. Mas eu não fiz. Glória a Deus por isso. Mas, enfim, quando você não tem esse hábito de pedir perdão, o início é muito difícil. É muito difícil. Porque o orgulho está encrostado, irmão.
Sabe, aquela crosta grossa, braba, bruta, ela está ali. E você quebrando isso, aos poucos, é doloroso, mas é muito bom. Onde você for colocada, seja no trabalho ou na faculdade, faça a seguinte pergunta: por que o Senhor me colocou aqui? Qual o teu propósito neste lugar? Nunca é sobre você, tudo é sempre sobre Deus. Eu fui colocado aqui porque eu sou o melhor profissional da área. Bobo, boba que você é. Você foi colocado ali porque Deus quer te usar naquele lugar. Você foi colocado ali porque Deus, você faz parte de um projeto muito maior do que você imagina. E o Senhor quer fazer Ele se revelar àquelas pessoas através da sua vida. Não pense que é por sua causa, porque nunca é. Você pode ter todos os concursos, glória a Deus. Estudei, esforcei, sou o melhor, tenho todos os títulos, glória a Deus. Mas lembre-se que você foi colocado ali, porque o Senhor tem um propósito na sua vida ali. Vai ter situações que no momento certo Deus vai te usar e vai desencadear grandes milagres. Porque o Senhor usa pessoas simples para grandes coisas. Eu vi isso em algum lugar, não foi em algum lugar que eu olhei. Mas Deus usa. Deus usou essa menina simples para um grande propósito. Depois Francisco vai concluir e vai ver que depois disso, por causa dessa atitude, houve conversão no coração de Naamã. Para você ver o que Deus pode fazer. Então, sempre, não permita se embriagar com as coisas daqui. Irmão, nós somos tão embriagados, nós somos tão emocionais, né? A gente se emociona com a aparência do lugar, com o poder do lugar, com as coisas que o lugar nos proporciona. A gente se emociona com tanta coisa daqui. Não se emocione. Você está ali por um propósito. Existem vidas ali que precisam ser salvas através da sua vida. Cuide o seu coração e perceba as motivações. Perceba as motivações do seu coração. Esteja sempre atento aqui. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Veja o porquê que você está fazendo as coisas para o Senhor. Veja qual é a motivação. Perceba se seu coração está rancoroso e cheio de ódio. Às vezes a gente está dando patada em todo mundo. E é normal, todo mundo passa por dia ruim assim. Todos nós temos dias difíceis. Mas nós não podemos permitir que esse comportamento ele se instale, porque isso é fruto de um coração amargurado, de um coração frustrado, de um coração adoecido. Então, perceba o seu coração, vê o que está dentro dele. Vê se você não está carregando ódio, vê se você não está carregando rancor, mágoa, ressentimento. Vê se você não está arrependido por ter feito escolhas erradas. Às vezes a gente faz escolhas que levam para a vida toda, e você olha para você e fala, cara, por que eu fiz essa escolha? Mas eu já fiz, o que eu posso fazer? Senhor, me dá graça para lidar com ela. Às vezes é um casamento ruim, às vezes é um emprego ruim, às vezes é uma profissão que não dá muito resultado. Leve isso diante do Senhor, seja humilde para reconhecer que talvez aquilo que você escolheu não foi bacana, mas o Senhor é poderoso para transformar aquela situação. Leve as coisas para Deus, seja dependente do Senhor. Pastoreie o seu coração. Se você tem um discipulador, leve para ele. Se você está se sentindo atraído por uma situação que você sabe que não é de Deus, confesse isso para o Senhor. Diga, Senhor, isso está mexendo. Não deixe as coisas, o pecado se instalar e habitar. O problema não é pensar sobre o pecado, não é deixar que ele se instale na nossa vida. Cuide do seu coração, cuide do seu jardim, cuide das suas... Às vezes somos destiladoras de veneno, de amargura, de inveja, murmuradores. Às vezes a gente é assim, a gente é tão amarga que as pessoas convivem conosco, meia hora já querem sair de perto. Não, pesado demais. Tem gente que é assim, irmão, que é cansativo. É coração ruim. Irmã, a melhor coisa é lidar com gente de coração grato. Tudo dá graças a Deus. Ai, que bom que aconteceu isso. Em compensação, tem aquela pessoa que tem tudo para ser agradecida, é um poço de azedo. É um poço de reclamação. Por que você é assim? Pergunte para o Senhor, por que eu sou assim? Por que eu sou tão amargurada? Por que eu sou tão cheia de dor? Por que talvez eu pense mais de mim do que eu realmente sou? Né? Já falei e a questão do lar. Floresça no seu lar. Seja um instrumento de Deus na sua casa.
Irmão, não adianta você querer plantar lá fora se a sua casa está toda cheia de buraco. Lá é o ambiente de evangelismo, é o ambiente de amar, é o ambiente de perdoar. É lá. Nossa casa, se a gente vive uma relação com o mundo lá, você vai lidar com todos os pecados que você vai ter que lidar lá fora. É lá que você vai aprender a lidar com o seu adolescente que é rebelde. Você vai perceber o seu coração, que muitas das vezes você está igual aquele adolescente. Deus querendo te levar para cá e tu querendo para outro lugar. É lá que você vai, é lá que é o seu campo, seu primeiro campo de missão é o seu lar. Semeie lá, aprenda com seus erros lá e depois vá para fora. Irmãos, é muito fácil fazer missões aqui. Muito fácil, todo mundo aqui é crente. Difícil na nossa casa, que as pessoas conhecem os nossos pecados, que as pessoas conhecem as nossas falhas, que as pessoas conhecem a nossa hipocrisia. Mas ainda assim, é lá que tem que ser o nosso lugar. Eu não consigo entender como a gente é cristão e não dói em nós ver os nossos no mundo. Eu não consigo compreender. Porque estar em Cristo é maravilhoso. Estar no Senhor é maravilhoso. Estar no mundo é sofredor. São amores passageiros, são momentos passageiros. Ensine a sua família a estar em Cristo. Estar em Cristo é estar nele. Agora, dentro dele vai vir o contexto da igreja, que tem muita dificuldade. A gente se estressa. Engraçado é que o corpo fere, mas o corpo também sara. Se você se fere no corpo e você permanece no corpo, ele te cura. Mas se você se fere no corpo e você sai, você vai continuar ferido lá fora. Você vai continuar falando mal do pastor Rafael, de mim, de tudo quanto é jeito. Porque o corpo fere, mas o corpo também se cura. Se você tiver filhos que foi ferido com a igreja, fale para ele. A igreja é feita por gente como você. Agora, se você acha que o seu filho, ou que a sua mãe e o seu pai é perfeito, aqui não é o lugar dele. Aqui não é o lugar dele. Porque aqui é cheio de gente imperfeita. A gente vai ferir. A gente vai se ferir. A gente vai se acertar. A gente vai orar junto. A gente vai dar vontade de matar um ao outro. Mas no dia seguinte a gente vai estar amando que não sabe viver sem aquela pessoa. Isso é corpo, isso é família. Não pregue uma igreja perfeita, porque ela nunca existiu. Se não me engano, é Rick Warren que ele fala que se você é perfeito, na hora que você chegar numa igreja perfeita, ela passa de ser perfeita, porque você é imperfeito. Então, mantenha-se, seus filhos, a sua família na igreja. Mantenha aqui. E entenda que nós fomos chamados para resplandecer a luz do Senhor. Amém? Vou passar para o Francisco. Amém. Esse texto, a gente já está acabando, gente, está fora do horário já, mas esse texto também nos fala de algo muito interessante para nós analisarmos para a nossa vida. É a nossa relação como Senhor e servo. A gente vê claramente que Deus coloca essa menina em um lugar onde tem um homem que tem um porém na sua vida. Ele é leproso. Quantas pessoas Deus tem colocado do nosso lado que tem poréns? Que tem situações que precisam ser resolvidas. E Deus conta conosco. Ela era uma escrava, seguramente não tinha nenhum laço emocional, não tinha nada afetivo, mas ela estava ali para um determinado propósito. E ela desejou, ela tinha um coração bondoso, porque ela desejou o bem do seu Senhor. Aquele que via ela provavelmente como um objeto, mas ela estava ali como um propósito de Deus. Isso nos ensina a honrar as pessoas. Aonde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, a gente precisa honrar o nosso chefe, o nosso patrão, o nosso líder. A gente precisa ter esse relacionamento de honrar as pessoas. Ela não tinha nada a perder, não tinha nada a ganhar, mas ela é usada por Deus, porque ela se dispõe a isso. Por outro lado, nós vemos essa passagem na visão de Naamã. Nós entendemos que Deus não queria curar apenas Naamã da lepra. Ele queria curar Naamã também do orgulho. E a gente nos analisa nas posições que nós estamos como Senhor.
a começar da nossa casa, as pessoas que nos servem, as pessoas que servem os nossos filhos, como nós estamos tratando, qual é a forma que nós vemos essas pessoas. Deus queria quebrar isso na vida de Naamã. Um homem que tinha uma alta patente, que dava ordem para outros homens, que era altamente reconhecido. Primeiro, ele tem que aceitar uma dica, um conselho de uma escrava, uma sugestão. Depois, o rei tem que acolher essa sugestão. Depois, o rei de Israel também. Então, nós vemos aqui duas patentes, Naamã, 2 reis, procurando uma solução para algo que não havia. E nós vemos 2 servos, a escrava e o profeta. A diferença de nível é muito alta. Mas a Bíblia diz que Deus faz assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ali Deus queria quebrar a estrutura de orgulho daquele homem. Quando ele chega, ele espera ser recebido como uma alta autoridade. O profeta diz, olha, leva essa instrução para ele aqui. Isso aí é quebra do orgulho. Isso aí muitas vezes precisa ser quebrado dentro de nós. Às vezes a gente briga com as pessoas por causa dos nossos filhos. Às vezes a gente tem a liderança sobre a vida de uma pessoa e a gente humilha. Não despreze as pessoas que te servem. Porque um dia você pode ter um porém na sua vida e Deus usar essa pessoa que para você é insignificante como instrumento dele para trazer cura para a sua vida. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Nós